Olá pessoal, estamos começando mais um encontro. Eu, professora Fátima, aqui desse lado da telinha, e você, aluno do quarto ano, aí do outro lado da tela. Nós vamos fazer revisões de alguns pontinhos, alguns conteúdos que nós vimos em aulas anteriores, tá combinado? Mas antes disso, eu preciso que você pegue o seu material, que é o seu livro de português, para que você possa utilizar para estar revisando, o seu caderno para fazer anotações, lápis e borracha. Antes de começarmos a fazer essa revisãozinha, nós vamos aqui compartilhar um texto intitulado O Príncipe Desencantado. Já ouviram falar desse texto? Não? Então preste bastante atenção na leitura que eu irei fazer. O Príncipe Desencantado. O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa. Uma princesa que estava dormindo, encantada há anos e anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. A princesa dizia: "Muito obrigada, querido príncipe. Você, por acaso, é solteiro?" O príncipe respondeu: "Sim, minha querida princesa." A princesa falou: "Então, temos que nos casar já." Você me beijou. E foi na boca. Afinal de contas, não fica bem, não é mesmo? O príncipe: "É, querida princesa." A princesa perguntou: "Você tem um castelo, é claro?" O príncipe falou: Tenho, princesa." "E quantos quartos tem o seu castelo? Posso saber?" 36, disse o príncipe. "Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal. Depois a gente faz umas reformas. Deixa eu pensar quantas amas eu vou ter que contratar. Umas 40 eu acho que dá." O príncipe: "Tantas assim?" A princesa: "Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e passando, não é?" Aí o príncipe: "Mais 40 amas?" A princesa: Eu não quero nem saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar. E já vou avisando que quero umas roupas novas. As minhas devem estar fora de moda. Passaram-se 100 anos, não é mesmo? E quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e joias, é claro. Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, pedras preciosas e discos de platina." O príncipe: "Mas eu não sou o rei das Arábias. Sou apenas um príncipe." A princesa: "Não me venha com desculpas esfarrapadas. Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou. E agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não. E outra vez, não. E mais uma vez, não." Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então, teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo. O outro beijo bem forte. A princesa caiu imediatamente em um sono profundo. E dizem que até hoje ela está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passaram correndo pela frente do castelo onde ela dorme. Eles passam assobiando e olhando para outro lado,
como se estivessem distraídos. O Príncipe Desencantado, de Flávio de Souza. E aí, gostaram do texto? Qual foi o título dele mesmo? O Príncipe Desencantado, isso. E por que você acha que o texto tem esse título, O Príncipe Desencantado? Isso, porque ele quebrou um encanto, beijando a princesa, e depois lançou o encanto novamente, a beijando mais prolongadamente. Isso mesmo. Agora, quais são os personagens desse texto? O príncipe e a princesa. Muito bem. E ó, quais eram as intenções da princesa com o príncipe? Casar. Mas ela fez muitas exigências. Sim, não foi? Ela queria tudo de forma exagerada. Um castelo exagerado, a quantidade de amas exagerada, muitas joias, tudo ela queria em quantidade exagerada e tudo do mais caro, tudo que ostentasse riqueza. Ela queria, quanto mais ostentasse riqueza, mais ela queria impor que o príncipe desse para ela. Não foi isso? Depois de toda a conversa que a princesa teve com o príncipe, com tantas exigências, o príncipe fez o quê? Teve uma ideia, muito bem, desfazer o que ele tinha feito, não foi? Ele quebrou o encanto e ele foi lá e colocou de volta. Muito bem. Agora, ó, o príncipe teve sua história com essa princesa aí, conhecida no reino inteiro. E os outros príncipes, quando passavam na frente do castelo, queriam ir lá tentar quebrar o encanto na princesa? Não, não era isso. Eles faziam o quê? Passavam com o rosto virado para o outro lado, assobiando como quem não queria nada, não era isso? Muito bem. Agora, vamos ver essas palavrinhas aqui. A palavrinha princesa, princesa, que está lá no nosso textinho, não é isso? No texto que eu li, tinha a palavrinha princesa e a palavra também desencantada. Pronto, temos aqui duas palavrinhas, princesa e desencantado. A palavrinha princesa, vamos ver quantas letras ela tem? Quantas letras compõem a palavra princesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a palavra desencantado, quantas será que possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que palavra grande, bem comprida. Mas princesa começa com que letra? P, muito bem. Desencantado começa com que letra? D, muito bem. As duas terminam com vogal. Qual é a vogal que encerra a palavra princesa? A, muito bem. E qual é a vogal que encerra a palavra desencantado? O, muito bem. Quantas sílabas tem a palavrinha princesa? Vamos ver? Princesa. 3, muito bem. E desencantado? Vamos ver? Desencantado. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Eita, palavra comprida. Vamos ver quantas consoantes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. D, S, N. O N que repete novamente. T e D. Já na palavrinha princesa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. E as outras são vogais. Agora, vamos ao nosso livro. Vamos revisar. Vamos revisar sinônimos e antônimos. Sinônimo. Sinônimo. Nônimo e antônimo. Sinônimo e antônimo. Vocês se lembram o que é sinônimo? Isso, sinônimos são aquelas palavrinhas, ó, onde o significado, os seus significados são o quê? Semelhantes, muito bem. O sentido que elas expressam é semelhante. Já antônimas, são aquelas palavrinhas onde o sentido que elas expressam são opostos. Como assim, oposto? Olha, eu tenho a palavrinha aqui grande. Ó, Paulo é grande. Se eu quisesse escrever a mesma frase, substituindo a palavrinha grande, eu coloquei o quê? Paulo é alto. Agora, se eu quisesse fazer o antônimo, o contrário, seria o quê? De alto, baixo. Grande, alto. Tem um sentido bem ali, ó, semelhante. Já alto e baixo tem o sentido o quê? Oposto. Muito bem. Poderia ser grande. Também poderia ser grande. O oposto, pequena. Eu posso ter mais de uma palavrinha que seja antônima de uma outra, certo? Assim como também eu posso ter mais de uma palavrinha que seja sinônimo da outra. Vamos mais exemplos, para que vocês compreendam melhor. Antônimo de voar. Ó, qual é o contrário de voar? Rastejar. Muito bem. Rastejar. Então, o antônimo de voar é rastejar. Agora, se eu quero um sinônimo, o sinônimo para a palavrinha rápido, qual seria? Ligeiro. Muito bem. Sinônimo de rápido, ligeiro. O antônimo de gordo. Magro, muito bem. O antônimo de alto. Baixo, a gente já viu. Aqui também. De grande, pode ser pequeno. E o sinônimo de grande pode ser gigante. Compreenderam? Então, sinônimos são aquelas palavrinhas que possuem o sentido semelhante. Antônimo são aquelas palavrinhas que possuem o sentido contrário. Tá certo?
Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre sinônimo, são as palavrinhas semelhantes. Antônimos são aquelas que são contrárias. E os sinônimos? Para que eles servem os sinônimos? Para que servem tantas palavrinhas com o sentido semelhante? Serve para que quando vocês estiverem escrevendo um texto e precise fazer uma repetição daquela expressão que tem o mesmo sentido várias vezes no texto, você não utilize a mesma palavra, você possa estar utilizando uma outra palavra. Assim, o seu texto, visualmente, e na hora de ler também, ele não vai ficar cansativo. Quem está lendo não vai ficar ali repetindo várias vezes a mesma palavra. Então, para que isso não ocorra, a gente usa os sinônimos, que são as palavras semelhantes. Carla é muito alta. Ela gosta de correr. Apesar de ser grande, para não dizer alta novamente, ela não consegue pegar as frutas com a mão. Então, eu substituí já a palavrinha alta por grande, que tem um sentido semelhante, e no texto as pessoas dentro do contexto entenderiam que aquele grande ali faz referência à altura dela. Então, eu não repeti a mesma palavra e o meu texto não fica cansativo nem visualmente feio. Certo? Então, sinônimo são as palavrinhas que possuem o sentido semelhante. Antônimos são as palavrinhas que possuem o sentido contrário, tá certo? Voar, contrário, rastejar. Pular, sinônimo, saltar. Compreenderam? Todas as vezes, já sabe, né? Vai escrever um texto, não utilize a mesma palavra repetidas vezes. Troque pelos sinônimos. Quando você precisar de um antônimo, você vai saber já que é o contrário. Agora, vamos colocar o nosso livro lá na página 132. Se vocês quiserem revisar em casa com tranquilidade sinônimos e antônimos, está na página 134 do seu livro. Mas agora vamos colocar na página 132. A página 132 e 133 é onde está o exercício que você vai fazer. É uma compreensão textual do texto que nós vimos em aula anterior. Estão lembrados dele, que fala sobre o sapateiro? Ele finaliza aqui na página e vocês irão responder. Olha lá, ele finaliza aqui, na página 130. E vocês vão fazer a compreensão textual aqui. São apenas 4 questõezinhas, são 5 só. Na página 133, 132 e 133, certo? É o texto que fala sobre o conto, o gênero textual conto, o conto do sapateiro. Estão lembrados? O conto quais são as características do conto? São seres e acontecimentos da ficção que estão presentes ali naquela história, ou seja, os personagens, ou um personagem, ou mais de um, ele faz parte apenas da imaginação. Os contos possuem narrador, personagens, enredo, um ponto de vista, tem tempo, espaço, são narrativas curtas e que nos apresentam um conflito. Um conflito, uma situação, problema, certo? Nosso encontro virtual vai ficando por aqui. Respondam lá a atividade, páginas 132 e 133 de interpretação. No próximo encontro, eu espero vocês aqui no nosso canal. Beijos virtuais!